Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Em todo o mundo há guerras, há fome, há luta, conflito entre povos, entre famílias, no seio da família e fora dela. Há discórdia entre brâmanes e não brâmanes, entre hindus e europeus, entre japoneses e americanos, e etc. Nosso problema imediato é o da alimentação, da roupa, da morada. É saber se é possível produzir essas coisas essenciais para todos, de modo que não haja mais fome no mundo. Cada partido, cada sistema, da esquerda ou da direita, oferece uma solução em conflito com as outras. E vocês e eu nos achamos igualmente no meio da luta, politicamente, economicamente e socialmente. Nossa existência é uma luta constante para manter a nossa posição, para ganhar dinheiro e conservá-lo em nossas mãos. E nos vemos assediados por inúmeros outros problemas. O problema da morte e do que acontece após a morte. O problema da existência de Deus, da verdade, etc. Como devemos nos aplicar a esses complexos problemas? Todos os intelectuais que se têm ocupado com esses problemas e tentado nos mostrar o caminho têm falhado. É esta a calamidade da moderna civilização, não acha? Os intelectuais falharam, suas fórmulas são impraticáveis e enfrentamos diretamente o problema da fome e das relações adequadas. O que nos interessa, pois, é a ação, nossas relações, o descobrimento de uma nova maneira de encarar esses problemas. Já vimos que se os encaramos de acordo com as velhas e habituais diretrizes, não conseguimos nenhuma modificação fundamental, mas apenas mais confusão. Como então encarar esses problemas de uma forma nova? É bem óbvio que não podemos ficar à espera de alguém, um guru ou guia que venha resolver nossas dificuldades. Isso é infantil, é um modo imaturo de pensar. A responsabilidade é sua e minha, e uma vez que falharam os chefes e os guias, uma vez que nenhuma significação tem as fórmulas e os sistemas, não podemos ficar sentados como espectadores, à espera de que nos digam o que fazer. Assim, de que maneira devemos proceder com relação a esses problemas? Antes de agir, precisamos saber pensar. Não há ação sem pensamento. A maioria de nós, porém, age sem pensar. E o agir sem pensar nos trouxe a essa confusão. Portanto, precisamos descobrir como pensar antes de saber como agir. Vocês e eu precisamos encontrar a maneira correta de pensar, não acha? Se nos limitamos a citar o Bhagavad Gita, a Bíblia ou o Alcorão, isso não tem significação. Citar o que outra pessoa disse não tem valor algum. Repetir uma verdade é o mesmo que repetir uma mentira. Com o repetir, pensamos ter resolvido o problema e isso é um absurdo. A autoridade moderna ou antiga não tem relação alguma com o pensar correto. Só quando vocês e eu descobrimos a maneira de pensar corretamente, estaremos aptos a resolver os formidáveis problemas que nos desafiam. Se esperamos que outros façam esse trabalho para nós, esses outros se tornarão nossos chefes e nos levarão, como sempre, ao desastre. Como começar a pensar corretamente? Para pensar corretamente, precisa conhecer a você mesmo, não acha? Se não conhece a você mesmo, não tem base para pensar corretamente. E, portanto, o que pensar não terá valor. Você não é diferente do mundo. O
O problema do mundo é seu problema e o seu processo individual é o processo total do mundo. Isso é, você criou o problema, que tanto é individual como universal. E para produzir a ação correta que o resolverá, deve ser capaz de pensar corretamente. E para pensar corretamente é bem óbvio que precisa conhecer a você mesmo. Nessas condições, nosso interesse principal não é a mera salvação pessoal, mas saber pensar corretamente. Mercê do autoconhecimento. Os indivíduos criam um mundo. O indivíduo, portanto, é de suma importância. Vocês e eu somos responsáveis pela brutal confusão reinante no mundo. Patriotismo, choque das nacionalidades, discórdias absurdas entre pessoas. Examinaremos tudo isso mais tarde, mas é perfeitamente claro que vocês e eu somos responsáveis pelos sofrimentos do mundo, e não uma força misteriosa qualquer. É direta a nossa responsabilidade, e para produzir a ação correta, precisamos pensar corretamente. Portanto, você e eu somos da máxima importância. Como disse, enquanto não souber o que é, nenhuma base terá para pensar com justeza. E esta é a razão porque é essencial conhecer a você mesmo antes de fazer qualquer coisa. As pessoas inteligentes dirão porventura: conhecemos muito bem o problema mundial. Quem diz isso não quer agir. Apresentar uma solução para o problema mundial sem se conhecer a si mesmo significa apenas adiar o inevitável, porquanto o problema do mundo é o problema individual, de cada um. O indivíduo não está separado do mundo. Compreender a si mesmo não significa apartar-se do mundo. Não há existência no isolamento. Coisa nenhuma vive no isolamento. E não estou propondo uma fuga à vida, uma esquiva ou um retraimento da vida. Muito ao contrário. Só pode compreender a você mesmo em relação com pessoas, coisas e ideias. E essa relação existe sempre, nunca falta. O processo de relação é um processo de autorrevelação. Não pode renunciar às relações. Se o faz, deixa de existir. Nessas condições, o que estou dizendo é praticável, não é algo vago. Mas cabe a você, em primeiro lugar, perceber o problema e depois averiguar a maneira de o enfrentar. E enfrentando-o corretamente, estará capacitado a resolver o problema. Eis porque vocês são de mais alta importância. Eu vou lhes falar mais adiante sobre a maneira de uma pessoa se compreender a si mesma, para que seja correto o seu pensar e, portanto, a correta a sua ação, com referência aos problemas que nos defrontam. Há uma diferença entre pensar correto e pensamento correto. O pensamento correto é estático, enquanto o pensar correto é flexível, está sempre em movimento. O pensar correto conduz ao descobrimento, ao conhecimento direto e vem-nos com a observação de nós mesmos. O indivíduo varia constantemente e por isso necessita de uma mente ágil. Esse é o único caminho que conduz ao pensar correto e, portanto, à ação correta, pela qual tão somente se poderá resolver a atual confusão. Em vista da guerra iminente e da devastação atômica da humanidade, não é uma coisa vã nos concentrar na mera transformação individual? Essa é uma questão muito complicada que requer um cuidadoso estudo. Espero que tenha a paciência de me acompanhar passo a passo e de não desistir a meio caminho. Sabemos quais são as causas da guerra e elas são patentes e até um colegial é capaz de discerni-las. Ganância, nacionalismo, desejo de poder, divergências geográficas e nacionais.
conflitos econômicos, estados soberanos, patriotismo, uma ideologia da direita ou da esquerda impondo-se a outra e etc. As causas da guerra são engendradas por vocês e por mim. A guerra é a expressão espetacular da nossa existência de cada dia, não é? Nos identificamos com um determinado grupo nacional, religioso ou racial, porque isso nos confere uma sensação de força. E a força, inevitavelmente, provoca a catástrofe. Vocês e eu somos responsáveis pela guerra. E não Hitler, nem Stalin, nem nenhum outro superchefe. É muito cômodo dizer que os capitalistas ou os chefes desorientados são os responsáveis pela guerra. No íntimo, cada um deseja riqueza, cada um deseja poderio. São estas as causas da guerra. E os responsáveis somos vocês e eu. Acha que está bastante claro que a guerra é o resultado da nossa existência diária, com a diferença apenas de ser mais espetacular e mais cruenta? Uma vez que todos estamos procurando acumular posses, amontoar dinheiro, criamos naturalmente uma sociedade com fronteiras, limites e barreiras aduaneiras. E quando uma nacionalidade isolada entra em conflito com outra, resulta inevitavelmente a guerra, o que é um fato. Não sei se tem pensado nesse problema. Temos a guerra à nossa frente e creio ser nosso dever averiguar quem é o responsável por ela. Um homem sensato, sem dúvida, reconhecerá que é o responsável e dirá: vejo que estou causando essa guerra. E vou, por isso, deixar de ser nacionalista. Não terei patriotismo, nem nacionalidade, não serei hinduísta, nem muçulmano e nem cristão, mas um ser humano. Requer isso, uma certa clareza de pensamento. Clareza a que, em geral, nos furtamos. Se pessoalmente você é contrário à guerra, mas não por causa de um ideal, visto que os ideais são empecilhos à ação direta, o que se deve fazer? O que deve fazer o homem sensato que se opõe à guerra? Deve, antes de tudo, purificar sua mente, não acha? Libertar-se das causas da guerra, como, por exemplo, a avidez. Logo, se você é responsável pela guerra, deve se libertar das causas da guerra. Significa isso, entre outras coisas, que deve deixar de ser nacional. Está disposto a isso? Não está, evidentemente, porque gosta que te chamem de hindu, brahmane ou qualquer que seja o seu rótulo. Isso significa que venera o rótulo e o prefere a viver sensata e racionalmente. Por essa razão, está caminhando para a destruição, quer te agrade ou não. O que deve fazer uma pessoa que deseja se libertar das causas da guerra? Como sustar a guerra? Pode-se sustar a guerra iminente? O ímpeto da ganância, a força do nacionalismo, postos em movimento por todo ser humano, pode ser detido? Não podem ser detidos, evidentemente. A guerra só será sustada quando a Rússia, a América e todos nós nos transformarmos imediatamente e dissermos que não queremos mais saber de nacionalismo, que não queremos mais ser russos, nem americanos, nem hindus, nem alemães, nem ingleses, mas entes humanos em nossas relações, procurando viver felizes uns com os outros. Se as causas da guerra forem desarraigadas de nossos corações e nossas mentes, então não haverá mais guerra. Mas o movimento de forças prossegue com um ímpeto crescente. E vou lhes acrescentar um exemplo. Quando uma casa está ardendo, o que fazemos? Procuramos salvar da casa o mais possível e estudar as causas do incêndio. Procuramos depois tijolos de qualidade adequada, material não inflamável, um sistema melhor de construção e etc. E tornamos a edificar a casa. Em outras palavras, abandonamos a casa incendiada.
De modo idêntico, quando uma civilização está a ruir, a destruir-se, os homens sensatos que percebem que nada podem fazer para impedir, edificam uma nova que seja a prova de incêndio. Essa é, sem dúvida, a única maneira de agir, o único método racional, e não o reformar o velho, remendar a casa que se incendiou. Pois bem, se eu reunisse todas as pessoas convictas de que estão verdadeiramente livres das causas da guerra, o que aconteceria? Em outras palavras, a paz é suscetível de organizar-se? Veja bem o que isso significa. Veja o que subentende na questão de organizar a paz. Uma das causas da guerra é o desejo de poder, individual, faccional e nacional. O que acontece se fundamos uma organização pró-paz? Nos tornamos um foco de força, e o cultivo da força é uma das causas da guerra. Temos guerras contínuas e, todavia, quando nos organizamos em prol da paz, fazemos para ter mais poder, justamente uma das causas da guerra. No momento em que nos organizamos pela paz, começamos a adquirir o poderio, e tendo poder, criamos as causas da guerra. E o que devemos então fazer? Sendo a força uma das causas da guerra, devo opor-me à guerra criando uma nova força? No próprio processo da oposição, não estou criando poderio? Portanto, o meu problema é inteiramente diverso. Não é um problema de organização. Não posso falar a um grupo, mas somente a vocês, como indivíduo, lhes mostrando as causas da guerra. Vocês e eu devemos, como indivíduos, aplicar o nosso pensamento ao problema, em vez de o passarmos a outro. Ora, tal como na família, quando há afeição, quando há caridade, não precisamos de organização pela paz. Do que necessitamos é compreensão mútua, cooperação. Quando não há amor, há guerra, inevitavelmente. Para compreender o complexo problema da guerra, deve o indivíduo aplicar-se a ele de maneira muito simples. Nos aplicarmos ao problema de maneira simples significa compreender as nossas relações com o mundo. Se nessas relações existe uma mentalidade de força, uma mentalidade de domínio, essas relações hão de criar, inevitavelmente, uma sociedade baseada na força, na dominação, a qual, por sua vez, provocará a guerra. Posso perceber tudo isso com muita clareza. Mas se falo sobre o assunto com 10 pessoas e organizo essas pessoas, o que eu fiz? Criei uma força, não é? Uma vez que conto com o apoio de 10 pessoas que estão em oposição aos mercadores de guerra, sou também responsável pela guerra. Não há necessidade de organização. A organização é o elemento força gerador da guerra. Há necessidade de indivíduos contrários à guerra. Mas se os reunirmos numa organização ou sob um credo, nos colocamos na mesma posição do mercador de guerra. Os mais de nós ficamos insatisfeitos com palavras, vivemos de palavras sem sentidos, mas se examinarmos muito atentamente, muito claramente o problema, ele próprio nos dará a solução. Não precisamos procurá-la. Assim deve cada um de nós estar cônscio das causas da guerra e ficar livre dela. Qual a solução para as questões da unidade hindu-muslim, da amizade entre o Paquistão e a Índia, da rivalidade entre os brahmanes e os não-brahmanes? Bombaim deveria ser uma cidade livre ou fazer parte do Maharashtra? Se Bombaim deve ser uma cidade livre ou não, se deve haver amizade entre hindus e muslims, são problemas iguais aos que se apresentam aos seres humanos em todas as partes do mundo. São problemas difíceis ou são problemas infantis?
positivamente, já era tempo de nos termos emancipado dessas puerilidades. E a isso chama de problemas momentosos. Quando vocês se intitulam hinduístas e dizem que pertencem a uma determinada religião, não está disputando por causa de palavras? O que se entende por hinduísmo? Um conjunto de crenças, dogmas, tradições e superstições. Religião é crença? Religião é a busca da verdade, e os homens religiosos não têm dessas ideias estúpidas. Aquele que busca a verdade é um homem religioso e não tem necessidade de etiquetas tais como hinduísta, muçulmano ou cristão. Porque nos chamamos hinduístas, muçulmanos ou cristãos? Porque não somos verdadeiramente religiosos, em absoluto. Se tivéssemos amor, se tivéssemos caridade em nossos corações, não faríamos o menor caso de títulos, e isso é que é religião. Porque os nossos corações estão vazios, enchem-se de coisas pueris, aqui chamam de questões momentosas. Francamente, isso é falta de maturidade. Se Bombaim deveria ser cidade livre, se deveria haver brahmanes e não brahmanes, são estes os problemas momentosos? Ou são apenas uma fachada atrás da qual você se esconde? Afinal, quem é que é brahmane? De certo não é aquele que põe as vestes sagradas. Brahmane é o homem que compreende que não tem autoridade na sociedade, que é independente da sociedade, que não tem ganância, que não busca o poder, que está à margem de toda espécie de poder. Esse é que é o Brahmane. Somos pessoas assim? Não somos, evidentemente. Por que então nos rotulamos com um nome sem significação alguma? Fazemos isso porque isso traz proveito, nos dá uma posição na sociedade. Um homem sensato não pertence a grupo algum, não ambiciona posição na sociedade, pois isso só produz guerra. Se fosse realmente sensatos, pouco te importaria o nome que te dessem. Não veneraria os rótulos, mas rótulos, palavras, se tornam coisas importantes quando o coração está vazio. Porque tem vazio o coração, está temeroso e pronto a matar os outros. É um problema verdadeiramente absurdo esse de hindus e moslims. Francamente, senhores, ele é infantil, indigno de pessoas amadurecidas, não é verdade? Ao ver pessoas imaturas espalhando a desordem, o que vocês fazem? De nada serve dar-lhes cacetadas na cabeça. Ou tenta ajudá-los ou se afasta, deixando-os fazer desordem à vontade. Como eles gostam dos seus brinquedos, você se retira e edifica uma nova cultura, uma nova sociedade. O nacionalismo é um veneno, o patriotismo um entorpecente, e os conflitos do mundo constituem uma distração das relações diretas com as pessoas. Se sabe disso, pode continuar a condescender com essas coisas? Se perceber isso claramente, não haverá mais divisão entre hinduísta e muçulmano. Nosso problema, portanto, é muito mais vasto do que a questão de se Bombaim deveria ser cidade livre. E por isso, não vamos nos absorver em problemas estúpidos, deixando de parte as questões vitais. As questões vitais estão muito próximas de nós. Na batalha entre vocês e eu, entre marido e mulher, entre vocês e o seu próximo. Por causa de nossa vida pessoal, criamos essa confusão, essas disputas entre brahmanes e não brahmanes, entre hinduístas e muçulmanos.
Vocês e eu concorremos para essa confusão e somos diretamente responsáveis, e não certos chefes. Visto ser nossa responsabilidade, nos cumpre agir, e para agir precisamos pensar corretamente. E para pensar corretamente, temos de lançar fora as coisas pueris, as coisas que sabemos de todo falsas e sem significação. Para sermos entes humanos amadurecidos, precisamos nos desfazer desses brinquedos absurdos que são o nacionalismo, a religião organizada, o seguir alguém, política ou religiosamente. Esse é o nosso problema. Se tem verdadeiro interesse nisso, então, naturalmente, você se libertará de todos os atos infantis, de adotar determinados rótulos nacionais, políticos ou religiosos. E só então teremos um mundo pacífico. Mas não tem interesse em sustar a guerra. Não está de veras interessado em ter paz no mundo. Empuna talvez viva pacificamente por hora e pensa que, de alguma maneira, há vez de sobreviver. Não sobreviverá. Fala-se de guerra em Hyderabad e a Nova Índia de problemas comunais e etc. Estamos todos à beira de um precipício. Toda essa civilização em que o homem tinha tanta fé está ameaçada de destruição. As coisas que temos criado e cultivado com tanto carinho, logo estão em jogo atualmente. Para que o homem se salve do precipício, torna-se necessária uma verdadeira revolução. Não uma revolução sangrenta, mas uma revolução de regeneração interior. Não é possível regeneração sem autoconhecimento. Sem se conhecer a você mesmo, nada pode fazer. Temos de pensar em cada problema profundamente e de maneira nova. E para o fazer, precisamos nos libertar do passado. O que significa que o processo de pensamento deve findar. Nosso problema consiste em compreender o presente, na sua enormidade, com suas inevitáveis catástrofes e descrenças. Precisamos encarar tudo isso de maneira nova. Não pode haver nada novo se transportarmos sempre conosco o passado, se analisarmos o presente por meio do processo do pensamento. Eis porque, para se compreender um problema, necessita-se o findar do pensamento. Quando a mente está tranquila, quieta, serena, só então está resolvido o problema. Portanto, é importante a compreensão de si mesmo. Vocês e eu temos de ser o sal da terra, professando um novo pensamento, uma nova felicidade. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.